Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa live contra a corrupção. Alegria ter você assistindo. Por gentileza, já compartilhe aí o link com outras pessoas, faz divulgação, porque esse assunto é um assunto extremamente importante, como você sabe, a questão da corrupção. A ideia para essa live é do nosso querido irmão André Bahia, que está aqui, já vou apresentá-lo. Ele é presbítero na Igreja Presbiteriana do Jockey, em Teresina, Piauí. É empresário da construção civil e imobiliária e ativista político. Tem tratado dessas questões e tem levantado a bandeira do combate à corrupção. E ele nos convidou, nós, pastores, todos os demais aqui são pastores, ele nos convidou para participarmos ou para fazermos uma live sobre esse assunto, para que fique clara a posição, ou pelo menos tenhamos uma posição muito clara sobre essa questão da corrupção a partir da teologia histórica, teologia bíblica, sistemática, o mais importante, a partir da própria escritura. Então, nós temos aqui o pastor Franklin Ferreira. Franklin é pastor em São José dos Campos, cidade belíssima, um clima maravilhoso. É presidente da Coalizão pelo Evangelho no Brasil e diretor do seminário Martim Bulce. É uma alegria tê-lo aqui conosco, pastor Franklin. O pastor Heber Campos Júnior é pastor presbiteriano em Santo André, São Paulo. É professor de Teologia Histórica e Sistemática do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E eu que falo, estou aqui hospedando essa live, sou pastor Augusto Nicodemos, pastor auxiliar da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E aproveito para dar também, expressar o nosso agradecimento a Uriel Ferreira, nosso presbítero em Goiânia, que é quem está cuidando aí da tecnologia, né, para que essa live seja possível. E o Uriel é o criador de um canal no YouTube chamado PNO, Perguntar Não Ofende, que tem feito um sucesso muito grande, né, respondendo perguntas de todo tipo. Você não tem ideia das perguntas que o Uriel coloca ali para os seus convidados responder. Então já aproveita aí, procura PNO no YouTube, se inscreve, e já ativa o sininho de notificação. Toda vez que tiver programa novo, vídeo novo, você vai saber também. Muito bem, querido. Eu vou dizer como é que vai funcionar a nossa live, tá bem? Eu sou apenas o host, o anfitrião, recebendo vocês aí no nosso canal. E quem vai guiar com perguntas a nossa conversa vai ser o André. O André, ele é empresário, ele está bem envolvido nessas questões, tem lutado contra isso, então ele tem perguntas a respeito desse assunto que eu acredito são perguntas que todos os brasileiros têm, né? Especialmente aqueles que estão envolvidos na área de empresarial, política, enfim. E ele então vai fazer algumas perguntas, ele vai dirigir as perguntas a cada um de nós, como ele desejar, e depois cada um de nós vai ter a oportunidade de interagir. E o próprio André, claro, vai dar também suas opiniões, né? Vai se expressar a respeito do assunto. Tá certo? Então, sem mais demoras, a palavra está com o André Bahia. Muito bem-vindo, André. A palavra é sua aí para trazer as perguntas que vão dirigir a nossa live. Bom, pessoal, muita alegria da minha parte poder estar aqui junto de pessoas que, para mim, me ensinam tanto os livros com as mensagens. Recomendo que todos que estão nos assistindo sigam não só o PNO aí do Uriel, mas também as redes sociais do pastor Augusto Nicodemos, pastor Franklin Ferreira, pastor Heber Júnior, tem me abençoado bastante. Então, para mim, é um motivo de muita alegria e muita honra. Inicialmente, eu queria dizer a você que nos assiste, por que é que eu tentei, através do pastor Augusto, fomentar ou formatar esta live no canal dele, que tem mais de 500 mil inscritos, né? Basicamente pelo seguinte, eu andei pesquisando. A sociedade brasileira, pelo IBGE, tem mais de 80% da sua população dita cristã, que tem como base, ou um dos seus pilares, amar o próximo como a si mesmo, disse Jesus Cristo. Por outro lado, nós temos uma corrupção endêmica nesse país de mais de 500 anos. Como pode uma sociedade que se diz 80% mais de cristãos ter tanta corrupção que é uma afronta ao próximo? Isso me incomoda demais. Portanto, eu vou perguntar a especialistas do cristianismo, pastor Augustus, pastor Franklin e pastor Heber. Em linhas gerais, por que será que o Brasil tem tanta corrupção quando se diz, na sua grande maioria, cristãos?
Eu tenho essa dúvida forte. Obviamente que iremos desdobrar isso em 4 grandes perguntas. Você, por favor, nos acompanha. A gente, então, tendo como pano de fundo entender por que 80% se diz cristão e tanta corrupção no Brasil, que é uma afronta ao amor ao próximo, que é um pilar do cristianismo. Isso foi o que me motivou. Agradeço inicialmente o pastor Augustus, não só por nos hospedar, como ele disse, mas por comandar. Quem está comandando a live é o pastor Augustus, ele é o dono do canal, é o que tem aí a barba mais branca, né? Na multidão dos conselheiros está a sabedoria, e a gente então vai nessa linha. Vou fazer então a primeira pergunta ao pastor Augustus, já que ele, em deferência, em respeito, ele não só tem mais idade, como também é o dono do canal. A primeira pergunta é a seguinte, por favor, acompanhe atentamente, tá? Você que é cristão, você que não é, nos acompanhe, vamos observar aí, preste muita atenção na inteligência desses pastores que me ensinam semanalmente, estou ouvindo-os pelas redes sociais e pelos livros o que eles têm feito. Pastor Augustus, e obviamente depois pastor Franklin, pastor Weber opinam também sobre isso, o grande Uriel também, se quiser falar, se o pastor Augusto permitir, vamos lá, vamos interagir aqui. Pesquisas... Pode. Aí quem diz é o pastor Augusto, né? Mas muito bem, vamos lá. Porque eu tenho aprendido muito também com o Uriel sobre tecnologia, viu? Muito, muito mesmo. Eu tenho visto lá as lives dele aí sobre como usar a rede social para o bem das pessoas e tem me ensinado bastante. Vamos lá. Sem mais delongas. Pastor Augusto, pesquisas recentes foram feitas no Brasil e a classe de pessoas que mais é desacreditada no Brasil são os políticos. Inclusive, muita gente tem até medo de entrar na política. Porque diz, vão me taxar de ladrão. Né? Obviamente que na política tem gente boa, gente ruim, mas o fato é que a classe política é vista como ultra corrupta no Brasil. Diante disso, a pergunta, como é que o cristão enxerga a corrupção dentro da política? Qual é a sua causa? Por quê? Por que há tanta corrupção? Como é que o crente, um cristão, deve enxergar tanta corrupção na política e qual a sua causa? E por que é a classe que é mais vista como corrupta na nação brasileira? Certo. Boa pergunta, André. Bom, geralmente as fragilidades, né, da atual estrutura político, jurídico, financeira do nosso país, essas fragilidades são responsabilizadas como causa da corrupção estatal, né? Eu me lembro de uma declaração aqui do Jorge Hag, que era controlador-geral da União, em 2011. Ele disse que a corrupção do país decorre principalmente do financiamento privado de campanhas, partidos, sistema eleitoral, dos meandros da elaboração do orçamento público e a impunidade garantida pelas leis processuais penais. Isso ele disse em 2011, imagine como está agora, né? Tem também uma notícia de 2005, eu andei pesquisando aqui, no Financial Times, o presidente, na época da Controladoria Geral da União, era o Valdir Pires, ele disse que mais de 20% dos gastos públicos do país eram perdidos para a corrupção. E somente em 2004 correspondeu a 18,5 bilhões. Imagina esse número agora, né? Além dessas fragilidades mencionadas aí no nosso sistema, André, a gente também pode atribuir a existência e o aumento da corrupção, bem como a indiferença de larga porção da sociedade brasileira com relação a ela, é a desconstrução dos valores morais e éticos do nosso país, que vem sendo promovido sistematicamente pelo relativismo e pelo individualismo dos nossos dias, né? Então, qualquer clamor por ética aparenta carecer de fundamentos morais coerentes, né? Por exemplo, qual é a base para a gente clamar por ética e contra a corrupção e a favor da honestidade, transparência, verdade, sinceridade e integridade, quando esses conceitos eles são considerados relativos e geralmente subordinados ao pragmatismo individualista, né? Então, nesse vácuo de absolutos é que foi gerado essa secularização que a gente vê aí e que é a causa externa da corrupção. Mas para os cristãos, a gente enxerga, então, essas causas aí, porque somos cidadãos brasileiros, a gente vê que são as fragilidades do nosso sistema, né? Um sistema que permite isso e um sistema que garante a impunidade de quem faz. Mas para nós cristãos, a causa, como diz, é mais embaixo, né? Para nós, o problema é a corrupção do coração humano. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus Cristo,
ele disse que é do coração dos homens e das mulheres que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, está lá em Mateus 15, de 19 a 20. Ou seja, o cristão, ele identifica a corrupção, a origem da corrupção, no coração decaído do ser humano, que é uma condição universal. Todos, políticos, não políticos, autoridades, membros, cidadãos, todos nós temos um coração corrompido. E quando as circunstâncias favorecem, então, essa corrupção aparece mais. Então, a causa interna, básica e principal é a corrupção do coração humano. As causas externas são essas fragilidades aí que nós acabamos de apresentar, e o resultado é esse quadro pandêmico de corrupção que você tão corretamente observou. Pastor Franklin, o senhor que olha tanto aí a história, dentro dessa pergunta de como é que o cristão observa esse mar de corrupção, ou pelo menos é a percepção que as pesquisas nos dão, de que o brasileiro olha para o político e vê corrupção, o senhor acha que essa corrupção no poderio político brasileiro, ela é parecida com os outros países ou não? Como é que o senhor vê isso, por favor, pastor Franklin? O senhor que é um estudioso da história do cristão e da política. O senhor acha que há diferença ou são similares? Como é que o senhor vê isso, por favor? A realidade brasileira é reflexo de outros lugares ou não? Boa noite a todos aí. Obrigado, Augustus, aí pelo convite para participar dessa live aí. Boa noite ao André, ao Weber, Uriel, que está dando suporte para a gente aí, está nos abençoando aí com sua expertise aí na área de tecnologia. Boa noite a todos que nos ouvem. André, obrigado pela pergunta. Eu só queria pegar o gancho aí da palavra do Augusto, que é muito boa. Ok. E muito relevante, né? Quando a gente pensa na palavra corrupção, né, ela vem do latim e a ideia original da palavra é romper ou quebrar. E nesse sentido, então, pensando em termos bíblicos, né, a corrupção significa o ato ou efeito de corromper ou corromper-se, a decomposição física de alguma coisa, um ambiente de putrefação, né? Então, assim, biblicamente, a ideia de corrupção vai além da questão política, né? Como Augusto destacou aí, a corrupção ela é algo que começa com o indivíduo. Ela se enraiza no indivíduo que se corrompe e corrompe o próximo e corrompe o meio ao seu redor. Então, isso é um ponto sempre importante aí de fixar num ambiente como o nosso, que depende muito aí de um pressuposto filosófico francês, italiano, em que o ser humano é naturalmente bom e é o ambiente que o corrompe, o ambiente que o macula, né? Quando para a ética bíblica é justamente o contrário, né? Então aí tem um outro ponto aí, que corrupção tem a ver com a modificação das características originais de algo, que nos remete ao relato bíblico da queda. Quer dizer, para nós cristãos, a corrupção começa não na esfera política ou pública, mas começa no coração. Na verdade, retroagindo ao relato bíblico lá de Gênesis 3, né, começa com a queda dos nossos primeiros pais, né, para usar a linguagem protestante, né, nosso deputado, Adão, e com a queda dele, Adão se corrompe, Adão corrompe o seu meio, a relação de Adão com o próximo fica rompida, né? As tensões entre homem e mulher começam com a queda. A gente segue ali o relato bíblico Gênesis 3. A queda de Adão bagunça a relação dele, então, com o próximo, bagunça a relação dele com a sociedade, com o fazer cidade, como a gente vai ver as consequências em Gênesis 4 em diante. A queda de Adão bagunça a relação dele com a própria criação. Então, isso é muito importante enfatizar, e Augustus aí citou Mateus 15, verso 19 e 20, que a corrupção nasce no ser humano. Isso é uma situação desesperadora. Porque nós já nascemos, então, a partir da queda de nosso primeiro pai, do nosso deputado, nós já nascemos em pecado, nós já nascemos corruptos, nós já nascemos prontos a macular e romper e quebrar relações com Deus, conosco mesmo, com o próximo e com a própria criação. Um ponto, então, aí, entrando na sua pergunta, a gente tem que lembrar, então, né, para tratar da questão que você levantou aí, André, que, em termos bíblicos, então, a corrupção é um pecado que nasce no coração do ser humano, ela tem sua origem na queda de nossos primeiros pais,
e com a queda de nossos representantes, esse pecado passa a toda a humanidade já nasce, para usar a boa linguagem teológica, né, em depravação total, incapacidade total, já nasce corrupta e corruptora. Só que, assim, pensando também em termos bíblicos, a corrupção é um pecado grande, porque ela impacta toda a coletividade. Então, quando a corrupção sai da esfera privada e alcança a esfera pública, se torna endêmica, toda a sociedade sofre. Isso tem impacto na segurança pública, na educação, na saúde. Há menos dinheiro para sustentar esses setores que são vitais na sociedade, e a corrupção acaba impondo mais sofrimento aos que menos têm, aos mais desfavorecidos, aos mais pobres, né? E há também a questão espiritual, porque os padrões éticos de um país são rebaixados. Então, você também tem uma corrupção espiritual na medida que a corrupção passa a ser vista como parte da cultura, parte do jeitinho. E aí, tratando diretamente da sua pergunta, quando a gente compara o Brasil contra os países em termos de corrupção, a gente fica horrorizado. Por exemplo, o índice de percepção da corrupção de 2019, da Transparência Internacional, coloca o Brasil na 106ª colocação, em 180 países. E o Brasil só vai perdendo posições nos últimos anos, só vai decaindo. Para vocês terem uma ideia, né, o André, nossos amigos aí que nos acompanham, o Weber e o Augustus, na América do Sul, o Brasil está atrás de Uruguai, Chile e Argentina, e só está à frente de Bolívia, Paraguai e Venezuela. Isso é uma vergonha. Então, a gente, quando pensa aí no como o cristão enxerga a política, qual a causa da corrupção na esfera política, a gente tem que lembrar que nós já nascemos um estado de corrupção. Há um estado de corrupção original para a teologia cristã. E essa noção do pecado original é comum a protestantes e católicos. Isso aí Blaise Pascal dizia que era a única doutrina que não precisava ser provada, a ideia do pecado original, né? Então, a corrupção nasce no nosso coração, como o reverendo Augusto destacou, nós já somos corruptos, só que a nossa corrupção interna se espalha pela cultura, corre-se o risco de normatizar a corrupção, que parece acontecer no Brasil, e isso coloca a gente entre os últimos lugares aí, entre outros países aí, num índice de corrupção, né? É lamentável, é triste isso. Bom, eu achei excelente. Quer comentar alguma coisa, pastor Augusto? Eu vi o senhor falando. Se o senhor... Não, Se tiver oportunidade, eu quero, André. Opa! Não, só falando. Deixa eu só dizer aqui uma coisa bem rapidinha sobre o Weber. O Weber é especialista em cosmovisão e ele é o culpado por eu estar... Culpado assim, entre aspas, né? Ele tem uma aula dele sobre Abraham Kuyper. E, rapaz, depois que eu ouvi aquele negócio, eu endoidei o cabeção, sabe? Tá no YouTube, essa palestra dele aí. Ele fala do Kuyper, dos Kuiperianos, é um negócio de maluco. Então, o Weber Júnior é filho do pastor Weber, tá na minha geração, na geração do meu irmão também, o pastor Tiago, né? Então, eu acho que ele é um dos sucessores aí do pastor Augusto, tá certo? O Weber Júnior é uma pessoa que já tem muita força e seguramente será, se Deus quiser, e o manter firme, conhecimento mental ele tem, mas piedoso aos pés da cruz, para no futuro, já é uma realidade, eu acho que é um dos sucessores aí do pai dele, do pastor Augusto, e dessa grande leva aí de pessoas que trouxeram o cristianismo confessional aqui para o nosso espaço, tá? Então, pastor Weber, por favor, para mim é um privilégio muito grande, e vamos lá, tamo junto. E tamo junto, você tem a minha idade, então vamos, se Deus quiser, espiritualmente, crescermos e ajudarmos a nação, cada um na sua esfera, né, como diz Abraham Kuyper. Então, primeiramente, agradecer ao pastor Augustus pelo convite, né, para participar dessa live. O André, que movimentou tudo isso, ele realmente é o grande motivador. Então, André, muito obrigado por nos agitar, no bom sentido, a pensar e falar sobre essas coisas. Ao Franklin, pelo conhecimento que ele sempre compartilha, a amizade também, e o Uriel pela assistência dele, pela prestatividade dele. Então, a todos, meu obrigado. Eu, na verdade, só queria juntar algumas coisas que o pastor Augustus e o pastor Franklin já falaram,
para falar sobre como é que isso redunda na prática, André, para as pessoas que nos ouvem. Porque as pessoas que nos ouvem, elas primeiro têm a percepção, às vezes, de que corrupção é uma coisa de político mais do que de outros. E o pastor Augusto já destacou bem que como ela vem do coração humano, e o pastor Franklin mostrou que ela se alastra por todas as áreas da nossa sociedade, aquilo que a teologia advinda da reforma protestante, mais especificamente da ala reformada, chama de depravação total, significa uma abrangência geral desse mal, faz com que a gente mude nossa percepção para não falar de político corrupto e gente do bem. Essa dicotomia, que é muito comum na sociedade brasileira, ela perde de vista que, na verdade, a corrupção é uma coisa que nos afeta a todos. E que o que a gente vê no âmbito político é um acesso a poder e a articulações que causam um impacto maior e, portanto, ficam mais evidentes. Mas que não existe uma corrupção diferenciada no sentido de que alguns são corruptos e outros não são. O que acontece, que eu vou falar daqui a pouco, é sobre freios que muitas vezes detêm esse tipo de avanço da corrupção. Mas ele é geral, ele afeta nós todos, inclusive nós que estamos falando. E se a gente não aprender a colocar freios nesse avanço da corrupção, o que acontece é o que o pastor Augusto falou no começo, são as fragilidades de uma sociedade que, no Brasil, como o pastor Franklin já elencou, inclusive, como não existem freios, isso se alastrou de uma maneira assim triste. Mas é importante a gente dizer que os políticos não são uma categoria diferente de pessoas do mal. Eles são nós com acesso a muito poder e, infelizmente, sem colocar freios sobre os seus próprios corações, no caso daqueles que se corrompem, né? E com leis de nosso país que não têm detido e não têm cerceado o avanço dessa corrupção. Então eu estou dando falando isso brevemente, para mudar a expectativa do nosso povo, do povo que nos ouve, quando eles querem dicotomizar gente do bem e gente do mal. Tá? Então, assim, isso não é bom. A segunda coisa que eu queria falar, em complemento ao que o pastor Franklin já falou, é que nós três pastores, e você também, André, nós viemos de uma tradição que sabe que, embora o pecado seja alastrado de forma universal, Deus faz com que, muitas vezes, a manifestação desse pecado seja detida. Isso, em teologia, a gente chama de graça comum. É por isso que a graça comum significa que Deus bondosamente faz com que os homens não manifestem toda a maldade que eles podem manifestar. Isso significa não que Deus distribua essa graça igualmente a todo mundo. Nós temos em alguns países índices de corrupção menor, porque, vamos falar assim, teologicamente, na bondade de Deus, algumas coisas são freadas lá, em outros lugares não são freados. Mas não significa que não há graça comum aqui. Nós temos aspectos da nossa cultura brasileira que são lindos, que mostram virtudes que combinam com a fé cristã e que a gente deve disseminar em outros lugares, porque não tem em outros lugares igual. Mas nesta questão de corrupção, eu fecho minha palavra dizendo assim, se por um lado nós cremos que Deus detém a manifestação do mal em certos lugares, mal de um jeito, em outros lugares de outro jeito, o importante, voltando à palavra dos meus dois colegas aí, é que a gente esteja ciente desse mal e crie mecanismos para deter esse mal, não é? Então, quando a gente cria mecanismos para deter esse mal, a gente está admitindo que todos nós, eu inclusive, somos aptos a fazer aquilo que é mal. Então, quando a gente coloca mecanismos para deter, nós estamos admitindo essa maldade endêmica, não só no sistema. Eu costumo dizer que um dos maiores males do nosso país é achar que o mal é sistêmico e não pessoal. Mal não é sistêmico. Deus sempre trata o mal como sendo pessoal. Porque ele atinge pessoas, obviamente, respinga em sistemas.
sistemas. Sistemas carregam elementos negativos porque pessoas os dirigem. Mas o mal é pessoal. Nós somos pessoas que acabamos manifestando esse mal e onde nós estamos. Então, como nós admitimos, ou quando nós admitimos a manifestação desse mal, então a gente tem que criar mecanismos para frear. Então, eu acho que são duas coisas importantes para os nossos ouvintes atentarem. O mal não é de uns e não de outros, ele é de todos, infelizmente. E por conta disso, e cientes disso, nós clamamos a Deus para que nos dê sabedoria para colocar freios, para que a manifestação não seja tão alastrada aqui como tem sido. Muito bom. André, só posso fazer 2 comentários aí em cima da palavra do... Você tá doido? Essa palavra do Weber eu arrepiei aqui todinho, viu? Os pentecostais que estão nos ouvindo, tá louco. A palavra do Weber foi muito boa. Eu só queria 2 comentários muito rápidos. O primeiro comentário, o cuidado que o Weber destaca com falsas dicotomias. É muito fácil a gente reclamar de deputado e vereador. Deputado ladrão, vereador bandido, etc. Mas quem botou ele lá, pessoal? Nós votamos. Então, é fácil fazer essa dicotomia, que o Weber tem criticado aí na palavra dele, muito boa. Mas, do outro lado, será que nós lembramos em quem nós votamos? Para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, para presidente, para governador, para prefeito? Se nós estamos constantemente elegendo políticos corruptos e corruptores, nós somos parte do problema também. Então não tem como fazer a falsa dicotomia criticada pelo Weber. E eu queria ler só uma passagem bíblica, Tiago capítulo 1, verso 27, que é uma palavra para cristãos, né? O autor da epístola diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em outras palavras, nessa parte final, né, o Tiago está lembrando que nós cristãos temos que ter um padrão diferente. Se mostra, inclusive, nas escolhas políticas que a gente faz para nos representar. Perfeito, e guardado, perfeito. Bom, gente, eu acho que essa pergunta está bem respondida. Eu estou militando no corpo a corpo lá. Tive semana passada na casa, a convite do ministro da Justiça, André Mendonça, que é cristão também. Tratamos sobre corrupção de maneira geral. Não acho que estamos tratando específicos, né? Porque ele, como ministro, não pode nem estar falando isso para mim, como ele que comanda a Polícia Federal, coisa dessa natureza. Nós tínhamos um bate-papo, como eu estou batendo um papo aqui com os pastores, tá? E é impressionante como está alinhado o pensamento do que foi colocado pelos 3 pastores e a visão do ministro André Mendonça sobre como, sabiamente, começar um processo de ataque à corrupção, tá, gente? Então acompanha aí. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta eu acho que talvez seja a sua pergunta, cristão. A segunda pergunta é a seguinte. Nós observamos claramente na Bíblia Sagrada que nós devemos honra e respeito às autoridades. Você vê isso lá na lei moral, nos 10 mandamentos, que filho tem que respeitar pai, por exemplo, que aluno tem que respeitar professor, ou seja, que toda autoridade foi colocada por Deus. Está muito claro nas cartas de São Pedro e nas cartas paulinas de Paulo e de Pedro também. Portanto, o cristão tem esta tendência, ou ele é levado a respeitar as autoridades desde a mais tenra idade. Então, dentro disso, como cristãos, a pergunta é a seguinte: qual deve ser a reação de civis, de pessoas comuns, como eu, você que está nos ouvindo aí, em face à corrupção de autoridades? Né? Como é que nós temos que reagir a isso? Porque nós devemos respeito às autoridades. Né? E aí, diante disso, a gente, então, se aquieta, vai para cima. Eu confesso que é uma dúvida de muitos, em função do que isso. Posso começar de novo com o senhor, pastor Augustus, por favor? Tá certo. Bom, André, eu vou falar como cristão, tá? E como pastor e como cidadão brasileiro. Primeiro, eu creio que nós, bem conscientes da corrupção que graça em nosso país, em todos os níveis, nós deveríamos começar com uma meia-culpa, uma confissão pessoal dos nossos próprios pecados. Porque será que podemos falar da corrupção dos políticos, como, por exemplo, a gente transgride as leis dos direitos autorais, a gente baixa livro em PDF de site pirata, né? A gente usa suborno para dar um jeitinho, usa dinheiro para comprar alguma autoridade,
a gente dribla a legislação tributária. Isso aqui são só alguns exemplos. Então, primeiro, a gente tem que recuperar a autoridade moral para poder dizer alguma coisa. Isso significa uma confissão, um arrependimento da corrupção individual que nos aflige, pedir perdão a Deus por isso, e esse é o começo. Segundo, como cristãos, nós podemos trabalhar contra a corrupção em várias frentes. Infelizmente, você levantou no início, André, uma questão interessante que acabou ficando sem resposta. Você disse que o Brasil, 80% se declara cristão, entretanto, é um país com esses índices absurdos de corrupção, né? Então, o que é que significa isso? Significa que o cristianismo que chegou ao Brasil, ele não é aquele cristianismo exatamente vigoroso, bíblico e com a visão pública. O cristianismo que chegou ao Brasil, primeiro, foi o catolicismo, que faz essa divisão entre o sagrado e o profano, e que se envolveu nas questões políticas e econômicas, querendo usufruir do Estado, né? O catolicismo sempre foi pela união com o Estado. O Estado laico não é exatamente o que interessa à Igreja Católica. Então, isso aí não permite, essa relação não permite que a Igreja seja profética, uma vez que ela está unida com a própria corrupção, com a autoridade que está corrompida. Mas o protestantismo também não ajudou, porque o protestantismo que primeiro chegou ao Brasil, ele era fruto daquele movimento, dos movimentos de avivamento espiritual que aconteceram nos Estados Unidos e que dava muita ênfase à piedade pessoal, à conversão individual e ao relacionamento da pessoa com Deus, né? A busca da plenitude do espírito e da santidade pessoais, esquecidas da herança reformada, que mostrou-se vigorosa na Europa, quando da Reforma Protestante, que trouxe mudança não somente na igreja, na liturgia da igreja, mas trouxe mudança no próprio país, nos países, né, em termos de legislação, em termos de cultura, em termos de arte, de ciência. O protestantismo reformado, em particular, ele influenciou todas essas áreas, né? Os protestantes eram maioria na Academia de Ciência de Londres e de Paris, durante um tempo, né, quando eram, em termos de população, minoria, comparado com os católicos. Mas quando chegava na academia, os protestantes superavam. Mas não foi esse o tipo de cristianismo que chegou para nós, sem desmerecer o trabalho dos nossos pioneiros americanos e que vieram também da Europa, mas o que trouxeram para a gente foi um cristianismo que está preocupado só em reconciliar o homem com Deus, que é importante, a base de tudo, né, vai na raiz, mas que para aí, onde o cristianismo não tinha influência na esfera pública. E aí, há 100 anos atrás, começa o movimento pentecostal, que com todas as suas virtudes de levar o evangelho a todo o país e tudo mais, mas também não tinha essa preocupação, e quando manifestou essa preocupação, desculpa por tudo isso, acabou elegendo políticos que eram tarefeiros de igreja, que estavam lá na política para fazer esse despachante de igreja, privilégios, isenção de impostos, um caminhão de tijolo para uma construção e tudo mais, como a gente inclusive vê até hoje, né? A gente tem essa mentalidade do evangélico brasileiro: vamos eleger políticos para que garantam os nossos direitos, o direito da igreja, do evangelho. Mas está errado. Se a pessoa ocupa um cargo público, ela tem que buscar o bem-estar e os direitos de todo cidadão brasileiro, do agnóstico, do ateu, do bandista, do espírita, do católico, do protestante, de todos, de todos. Mas, infelizmente, essa é a visão que a gente tem. E temos que fazer uma meia-culpa, protestantes, católicos e protestantes com relação a isso, porque o cristianismo que chegou ao Brasil não é aquele cristianismo vigoroso, abrangente, né, que traz impacto em toda a sociedade, que é o que funcionou na Europa, funcionou durante muito tempo nos Estados Unidos, agora está se desagregando, né? Estamos vendo o final de um ciclo acontecer na sociedade ocidental, que foi influenciada pelo cristianismo, mas que provou historicamente que funciona quando bem aplicado. É isso aí. Ok, vamos lá. Pastor Franklin Ferreira, complementando aí o grande pastor Augusto com ensinos fantásticos. Como é que o amigo vê aí, como é que nós civis, tá certo? A sociedade civil, caso é empresário, um trabalhador, um comerciante,
ele é cristão, ele deve respeitar as autoridades, como é que ele deve se portar? E observando, claro, o princípio bíblico e também o princípio democrático. Eu gostei muito da palavra do Augusto, vou pegar o gancho de onde ele parou, né? Perfeito. Uma preocupação nossa, sobretudo nós pastores de tradição reformada, é não perder de vista a reforma interna da igreja, né? Então, quando a gente pensa em corrupção, a Bíblia fala da corrupção de autoridades eclesiásticas também. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4, fala: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível glória eterna, coroa da glória, perdão, né? Então, um ponto aqui é que o nosso foco primeiro tem que ser na reforma interna da igreja. Debaixo do poder do Espírito, a igreja sendo reformada à luz da palavra e por meio da pregação fiel. Então, esse é um ponto básico aqui. Como Augusto destacou, o tipo de protestantismo que recebemos, mais de matriz fundamentalista, ele era reducionista, ele não tinha o alcance, por exemplo, do protestantismo original britânico, holandês, suíço, alemão, né? Como o Dietrich Bonhoeffer falou do protestantismo americano, muito do nosso protestantismo aqui é o protestantismo sem reforma, né? Haja vista aí a ausência de reflexão do princípio da justificação pela graça recebida pela fé somente. E um ponto importante aqui é onde esse protestantismo raiz, né, para usar a linguagem contemporânea, criou aí estruturas fortes, como Suíça, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, nunca houve ditadura. E até o modelo de governança desses países é um modelo diferente da democracia, né? Um modelo republicano, uma monarquia parlamentarista, mais distribuição de poderes, etc. e tal. Mas respondendo aí diretamente à pergunta, de forma prática, né? Aliás, antes, né? Então a Bíblia fala de corrupção eclesiástica, a Bíblia fala da corrupção na sociedade, a Bíblia tem a falar do pecado do suborno, do pecado da propina, a Bíblia fala aí da corrupção na política, por exemplo, Deuteronômio 16, 19 e 20, não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas, não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Segue a justiça e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a Bíblia fala contra leis injustas, fala de políticos injustos, daqueles que decretam leis injustas, os príncipes rebeldes, companheiros de ladrões. Mas como os civis, como a sociedade civil pode fazer face a esse tipo de corrupção? Então a corrupção eclesiástica é obrigação do pastor servir voluntariamente, de ânimo pronto, servindo de exemplo ao rebanho, mirando a incorruptível coroa da glória, e por meio da pregação fiel, chamando a igreja a uma reforma permanente, sempre retornando à Sagrada Escritura. Do outro lado, eu entendo, até a partir de algumas das ideias de Kuyper, de associações, né, de sociedades, a necessidade de cristãos se coligarem, até mesmo com não cristãos, para lutar por uma sociedade mais justa e menos corrupta. Por exemplo, em Curitiba, alguns cristãos batistas e presbiterianos se uniram e fundaram o Instituto Moody. Você pode procurar lá no Facebook, no Instagram, Instituto Moody, ponto, né? No final do Moody tem um pontinho ali. E eles têm feito muito para conscientizar as pessoas, crentes e não crentes, para se opor à corrupção. A declaração deles de intenção é: somos um movimento social apartidário que promove ações práticas de mobilização para o fortalecimento de uma cultura de intolerância à corrupção. As ações do Moody combatem a corrupção endêmica e sistêmica, fortalece a consciência da corrupção do dia a dia nas escolhas do cidadão comum e promove a ação de limitar e fiscalizar a corrupção nos ambientes públicos, desde o momento da escolha dos representantes até a finalização de seus mandatos. Fecha aspas aqui, essa declaração de intenção do Moody. Eles são um exemplo aí de homens e mulheres da sociedade civil, muitos deles instigados pela fé cristã, a se unir para combater o mal da corrupção. Inclusive, eles criaram um curso virtual, 10 aulas,
chamado Noções Fundamentais em Política e Combate à Corrupção. Um curso bem bacana, vale muito a pena vocês que nos acompanham procurar esse curso e se inscreverem no curso. R$ 15 a inscrição do curso, são 10 aulas. Quem tem feito tem gostado bastante. E é uma tentativa do Instituto Moody de ampliar esse combate à corrupção. Então, o foco do obreiro cristão é reforma da igreja, tirar as corrupções, né, as superstições que muitas vezes impedem o povo de ter acesso direto à Sagrada Escritura. E os crentes, na medida que têm a sua fé nutrida na igreja de fato reformada, eles vão lutar contra a corrupção na sociedade, corrupção na política, e podem se unir, se coligar, criando aí organizações, associações, como o Instituto Moody também. Ô, gente, eu passo a parte. Me permite? Mas, moço, você tem uma mente sistemática aí, você pega esses dois gurus aí, você dá um arremate lapidar. Usar aqui a palavra do pastor Hernando Dias Lopes, né? Uma frase lapidar. Não, é que o pastor Augustus começou a falar de uma coisa muito importante, que são as raízes do nosso cristianismo, não é? De como ele nunca foi, nas suas várias manifestações, engajado na esfera pública da maneira correta. Quando foi, eu diria, uma palavra que ele não usou, mas acho que todos nós concordamos com isso, quando ou quando foi, muitas vezes triunfalista, querendo aí fazer mudanças de uma perspectiva errada. A política de minoria que pastor Augustus mencionou, né, que você elege aquele cara para me representar, é péssimo, antes do que para cuidar bem da nação brasileira nas suas diversas repartições, não é? Então, essas coisas mostram assim como essa pergunta que você fez, André, é uma pergunta prática. Como é que a gente reage a isso? A gente não tem sido bom nisso, via de regra. Então, eu acho que o pastor Franklin já deu um direcionamento muito importante, que a gente tem que unir esforços. Inclusive, essa é uma coisa bonita de vermos como é que Deus pode usar bondosamente a ética ainda presente em pessoas que não são cristãs, não professam a mesma fé que nós, mas querem justiça. Porque o bondoso Deus permite que homens que não conhecem e não têm o mesmo referencial religioso que nós, ainda tenham elementos de justiça cravados dentro dele que são manifestos. Então, unir esforços, né? Ele deu exemplos aí de como é que a gente pode se unir para poder, de alguma maneira, mostrar isso e, quem sabe, fazer com que essa exposição faça com que haja algum tipo de movimentação para deter. Eu queria dar uma última palavra, só unindo aos meus colegas, já falaram tão bem, que é o seguinte: a Escritura tem exemplos de coisas que não se contradizem, que é respeito e contestação quando existe injustiça. Tá? Então, assim, os profetas, isso é uma coisa importante para os nossos ouvintes entenderem. Quando a gente contesta, não significa falta de respeito. A gente tem que fazê-lo respeitosamente, debaixo da honra às autoridades que é devida, mas a gente vê os profetas fazendo isso no Antigo Testamento repetidas vezes, né? Inclusive, alguns estudiosos bíblicos dizem que os profetas vêm para fazer o quê? Para criticar a corrupção religiosa e política dos sacerdotes do Antigo Testamento e dos reis na esfera política, como uma espécie de função de limpeza, tá? Séptica aqui, não é? Fazendo uma espécie de antisséptico moral aqui, social, não é? Então, essa é uma forma de entender o que os profetas faziam, e eu tenho um exemplo muito interessante, que chamou a minha atenção a primeira vez que eu estudei isso. O profeta Daniel, que é bastante conhecido de muita gente, trabalhou junto de poderes políticos, em específico, ou mais tempo durante o poderio babilônico, né? Lá nos idos do século VI antes de Cristo. E tem uma história no capítulo 4 do profeta Daniel que eu acho que mostra esse respeito aliado à contestação que eu estou falando. Quando Nabucodonosor tem um sonho de que ele vai ser humilhado e ele não reconhece isso e continua na sua soberba, há duas reações de Daniel que chamam a minha atenção como sendo exemplo, como sendo modelo. A primeira é que ele não deseja ver a ruína da sua autoridade. Ele não deseja, ele não quer dizer bem feito, espero que haja castigo mesmo. Ele não quer a humilhação da autoridade que está sobre ele. Não é? Ele até diz que seja
esse sonho para os seus inimigos, ele não deseja isso para o seu governante. Por outro lado, ele confronta o seu governante nas suas maldades. Isso está no mesmo capítulo. Existe honra e confrontação. Então é importante nós, como cristãos, entendermos isso, que essa live é, de certa forma, um estímulo para quem entende essa contestação de forma desequilibrada e acha que não tem que honrar. Errado. Né? Tem gente que gosta de fazer barulho, usa as mídias sociais para detonar tudo quanto é político ou partido que ele não goste e esquece de que ele também deve honra. A Escritura fala disso. Por outro lado, tem aqueles que são mais passivos e que diz, não, tem que honrar, tem que orar, e acha que contestar seria desonrar. Então a Escritura tem as duas coisas colocadas tanto no Antigo como no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, interessantíssimo, né? Quando ele é preso injustamente, ele resolve contestar. Ele tem respeito sempre por autoridades, mas ele resolve contestar. Então esses exemplos bíblicos só mostram pra gente que às vezes a gente tende ao desequilíbrio, sabe, André? Ou a gente cai só na honra, sem contestação, ou uma contestação desrespeitosa. E as coisas não precisam tomar esse rumo desequilibrado. A gente pode e deve fazer as duas coisas. Tá? Eu acho que aproveitando complementar aqui, isso que o Weber falou, a gente vê com muita clareza nas redes sociais, quando algumas pessoas que são ou contra ou a favor do atual governo, da atual política, eles se expressam com uma tremenda falta de respeito. Tremenda falta de respeito. E eu estou falando aqui de cristãos, gente que se identifica como evangélico, gente que se identifica, inclusive, como pastor, mas na hora que vai falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na hora que vai falar do presidente, na hora que vai falar dos governadores, aí vem xingamento, vem humilhação, coloca apelido e faz uma série de coisas. A gente pode discordar das autoridades, deve quando elas estão erradas e quando elas estão num caminho contra a palavra de Deus, mas com respeito. Que inclusive dá mais força, dá mais validade ao nosso funcionamento. Mas aí quando cai na molecagem, né, quando cai na zoeira, na zombaria, que tem muito, né, muita zombaria, isso feito pela igreja. Não falo nem de gente que não se identifica como cristão, né? Não falo nem desse. Mas a ética cristã manda respeitar as autoridades, ainda que elas estejam equivocadas. Por exemplo, quando Paulo escreveu essas palavras, que nós temos que honrar as autoridades, o imperador era Nero. O Senado em Roma estava ruído internamente pela corrupção. Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia, debaixo de um governante lá que queria dinheiro de Paulo para poder julgar o caso de Paulo. Foi quando ele apelou para César. E você vê aquilo que Weber falou o tempo todo. A orientação para os cristãos é tratem a autoridade com respeito. Pode discordar dela, mas faça isso com respeito. Então, eu fico... isso é uma das razões que, às vezes, até eu não me engajo muito nas redes sociais com relação a esses temas, porque eu desanimo, né? Eu desanimo. Eu só vejo gente atacando e perdendo o direito por conta da maneira, né? Palavrão, do xingamento e da zoeira que faz. Eu não creio que isso tenha lugar, não na boca do cristão, não no teclado do cristão, não deveria ter. Ô, gente, eu falo aqui agora como ativista, como pessoa que está dentro do Congresso Nacional, como pessoa que troca o WhatsApp com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com o ministro Tarcísio. Eles dizem aqui para vocês, se você não prestou atenção no que esses pastores falaram. Esse aí é a metodologia certa para se ter diálogo. Presta atenção nisso, o que se pede tanto, né, na democracia é respeito e confronto responsável. Respeito e confronto responsável. É o que está faltando nesse país. Eu dialogo com o Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, sobre, por exemplo, reforma da Previdência. Eu vou lá tratar ele como presidente da Câmara, de um dos poderes. Tenho que respeitá-lo. E vou dialogar com ele sobre aquilo que vou tratar. O que eu não posso é entrar em corrupção, coisa que o valha. Então, esse equilíbrio bíblico, isso para mim está caindo como uma luva, porque é o que está faltando. É gente com propósito de nação, como aquilo que o pastor Augustus colocou, que não pense só no seu naco, só no seu direito, só na sua tropa, só no seu clã, mas que pense em nação, que respeite as autoridades e que saiba confrontar, como disse o Weber, pastor Weber, quando preciso for. Gente, isso é de uma preciosidade.
Seguramente nós temos ministros desse país assistindo, deputados. Por favor, muito provavelmente até o presidente da República deve estar assistindo isso, tá? Seguramente não. Certeza que a divulgação chegou no celular dele. Então nós mandamos para vários ministros. O que está dizendo aqui é uma preciosidade para a nação. Falo isso como ativista e agradeço de per si, já aqui no começo, aos 3 pastores e a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de estar tratando coisas tão práticas e que às vezes tão óbvias que a gente não enxerga, para que sejamos cristãos com engajamento, como bem disse o pastor Augusto Nicodemos, a origem do cristianismo que chegou a esse país, a movimentos como o MUD, que falou o pastor Franklin há poucos instantes. Terceira questão, gente, me empolguei aqui um pouco, porque está em cima, está dentro do que a gente está precisando lá na frente, porque eu estou no campo de guerra, estou lá na frente, tentando lutar e sendo orientado, e estou aqui para aprender, para brigar entre aspas, para dialogar, para trazer um país melhor. Terceiro lugar é o seguinte, por onde a gente anda, por onde a gente vai, há um grito de falta de esperança, né? E o cristianismo é esperança na veia. O verdadeiro cristão, nem medo da morte ele deve ter, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor, de São Paulo, né? No meio da lamentação, o profeta vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o cristianismo é a esperança pura do porvir, da vida eterna, em Cristo Jesus, ou por aquilo que Cristo fez por nós. Só que a gente conversa com cristãos nos nossos dias, pastores, e o discurso sempre é, o Brasil não tem jeito, o Brasil não tem solução. A corrupção é tão endêmica, são tantos malfeitos, a nossa colonização é ruim, eu desisto desse país, eu vou inclusive morar fora. É o que está acontecendo. Mentes brilhantes desse país, desistindo do Brasil e morando fora. E nós estamos exportando capital humano, que é o que há de mais precioso para uma democracia, são as pessoas de potencial. Então a terceira pergunta nesse contexto é, existe solução para a corrupção no Brasil? Quais devem ser as nossas expectativas no meio de tanta desilusão? Repita a pergunta. Existe solução para a corrupção no Brasil? Quais devem ser as nossas expectativas? Começar com o pastor Augusto, pastor Franklin, pastor Heber. Vamos nessa didática aí, que eu estou gostando dessa sistemática aí. Viu? Tá boa. Aí depois, quem quiser dar um arremate, como o pastor Augusto deu, fique à vontade, por favor. Tá certo. Vamos lá. Se para nós a causa da corrupção é espiritual e é o problema, e o problema reside, tem sua raiz no coração humano, na natureza corrompida do homem, então é evidente que nós não podemos ter essa esperança utópica de que um dia a corrupção vai acabar no Brasil ou mesmo em qualquer parte do mundo. O que pode haver, como Heber falou, Franklin falou, são os freios impostos pela graça comum de Deus, que limitam, impedem as boas leis, e inclusive a manutenção dessas leis, elas fazem com que as pessoas diminuam a corrupção no coração. Se eu sei, por exemplo, que sempre tem guarda, ou que tem uma câmera ali naquele farol de trânsito, eu paro, né? Quando ele amarela, eu já estou parando ali. Eu vou respeitar, mesmo que não esteja vindo carro de lugar nenhum. Mas se eu sei que não tem câmera, se eu sei que não tem um guarda ali para anotar a minha placa, eu chego ali, olho do lado para o outro, não vejo ninguém e vou embora. Então, a lei, em inglês diz o reinforcement, depois me ajuda aí com a palavra, né? E a aplicação dessa lei, fazer a lei valer, é um dos métodos, né, que Deus usa para refrear a corrupção do coração humano. Mas abolir é uma esperança utópica, uma vez que isso, a origem da corrupção é o nosso coração. Nós cremos que através da pregação do Evangelho, o Evangelho que chama ao arrependimento políticos, autoridades, presidente, ministros do STF, deputado, vereador, os membros de todas as comissões, partidos e também os cidadãos brasileiros, nós, inclusive, eu, inclusive, o Evangelho nos chama a todos ao arrependimento, mudança de vida e nos sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo. A gente sabe que nem todo mundo vai crer nisso, nem todo mundo vai se arrepender e nem todo mundo vai mudar. Por isso que a esperança da igreja ela tem que ser uma esperança realista.
Da mesma forma que nós sabemos que não vai ter mudança de coração em todo o mundo, nós sabemos também que a corrupção ela não vai terminar. Nós podemos lutar para que ela diminua, lutar para que os responsáveis sejam punidos, lutar para que haja justiça. A nossa expectativa é escatológica. Então, nós sabemos que a corrupção só vai terminar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vier em glória, quando ele julgar o mundo, houver a ressurreição dos mortos e um novo céu e nova terra onde habita a justiça. Essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança. Eu não vivo na expectativa de que um dia o meu país vai estar livre da corrupção, porque eu sei que isso é irreal. Mas eu farei o que for possível para colocar limites, colocar freio, coibir e levar os responsáveis à justiça. Essa, eu creio que é a visão bíblica a respeito do assunto. Claro, mercê aí dos meus colegas teólogos, não é? Vamos lá, Guru Franklin, por favor. Muito boa a palavra do Augustus. Eu vou retomar uma questão que ele levantou mais atrás, né? Ele começou a falar um pouco dos pecados de corrupção que estão entranhados na cultura brasileira. Então, roubar o Wi-Fi do vizinho, compras de produtos pirata, fazer download de produtos pirata, roubar assinatura de TV a cabo, gato para roubar energia elétrica, tentar o suborno de um policial, um guarda municipal, para não levar multa, não dar nota fiscal, subtrair imposto. Quando um legislador cria uma lei para beneficiar um setor em troca de apoio político, né? O famoso criar dificuldade para vender facilidade, superfaturamento de obra, cobrança de serviços que deveriam ser gratuitos. Quando a gente olha para esse panorama do nosso país, né? A situação assim, é quase desesperadora, porque o que parece é que a corrupção está entranhada na cultura brasileira. É algo que vem do nosso coração, que se espalhou endemicamente pela cultura brasileira. Para tornar a situação um pouco pior, a gente tem um modelo político basicamente ultrapassado, até mesmo de voto. Nós temos um Estado inchado, o que facilita o processo de corrupção. A gente tem uma visão entranhada na cultura de utopia socialista, que se provou um fracasso histórico, né? Quem já assistiu a série da HBO Chernobyl, é um choque ver ali, né? Você fica vendo ali a incompetência, a leniência, a disfarçatez dos políticos ali em 1978 tentando salvar uma situação que não tem como ser salva, né? E é difícil não ver paralelo com a nossa situação. Então, humanamente falando, né, a palavra do Augusto aí, nossa situação é muito dramática. É ser até desanimador quando a gente olha o conjunto maior. Só que, quando a gente pensa na reforma da igreja, e aqui não pode perder de vista, tá, gente? A nossa prioridade aqui é a reforma da igreja e depois a reforma da sociedade, a partir de membros cristãos lutando para reformar a sociedade, tentando a tornar mais justa, né? Então, o ponto aqui é que nós, como pastores, como obreiros, temos um papel a cumprir. Quando nós pregamos todo o conselho de Deus, por exemplo, quando a gente expõe o decálogo, quando a gente ensina o decálogo, por exemplo, a partir dos catecismos de Westminster, a gente está dando para a nossa igreja um padrão divino de comandos, né? Não são conselhos, são comandos, são ordens, né? Em nosso seminário em ética cristã, nós estudamos o decálogo. A gente está dentro da tradição reformada. O decálogo é o nosso padrão ético. Então, quando obreiros, pastores, presbíteros, professores de igreja, diáconos, seminários começam a ensinar os comandos éticos de Deus, isso já torna, ou espera-se, né, que isso torne a comunidade cristã um tipo de bolha de racionalidade, um ambiente ético diferente. Então, a gente já tem aí um contraste entre como a sociedade mais ampla se porta e como a igreja se porta a partir dos comandos divinos, resumidos no decálogo e ampliados em todo o restante da escritura. Mas algo que aumenta o nosso senso assim, de falta de esperança quanto ao futuro, eu sou milenista. Eu brinco que eu sou uma milenista otimista, né? Mas que desanima um pouco, aí, Augustus, desanima um pouco, né? É que, assim, o que a gente vê no Ocidente? Uma onda secularizante muito forte,
uma postura laicizante muito forte que empurra a fé cristã para a periferia. Então, nós vemos aí formadores de opinião, sobretudo aí conectados à esquerda, reclamando e judicializando a qualquer ação do cristão no âmbito público, sobretudo do executivo. Como se o cristão não pudesse assumir cargos do executivo, o cristão fosse um cidadão de segunda categoria. No máximo, ele pode expressar sua fé no templo, quando muito, ou em casa, mais nada. Mas, pessoal, presta atenção, voltar uma palavra do Augustus, e o Weber já tocou nesse ponto aqui. Historicamente, o que cimentou as nações-estado foi a fé cristã. Na Idade Média, na Reforma, no mundo moderno. É o cristianismo que deu liga, por assim dizer, às nações-estado. Quando você tira a fé cristã da base da nação-estado, e a gente tem que lembrar que a nossa Constituição é sob Deus, né? Ela invoca Deus logo no começo. Quando você tira a fé cristã do Estado, ou da base do Estado, ou da sociedade, você está tirando o poder que unifica de fato a sociedade, que dá uma linguagem comum, uma tradição comum para a sociedade. Você que nos escuta, você acha que o futuro aponta algo melhor para a gente, na medida que a fé cristã é empurrada para a periferia, tirada do centro do debate público? O que nós podemos olhar para o futuro, eu não estou fazendo nenhuma previsão aqui, é só uma projeção, tá? É o fim da nação-estado. Vocês acham que religião civil, o amor pela nação, o amor pela bandeira, pátria amada, idolatrada, salve, salve, isso une um país? Você acha que políticas identitárias vão unir um país? Não, vão fragmentar a nação, vão levar uma nação à beira de ser despedaçada. Então, quando a gente vê formadores de opinião secularistas, conectados com a esquerda, reclamando da presença de cristãos no âmbito público, na esfera pública, reclamando de cristãos poderem orientar suas comunidades como votar, por exemplo, esses formadores de opinião, na verdade, estão tirando da sociedade aquilo que poderia cimentá-la, unificá-la. Agora, eu não quero dizer aqui que o papel do político cristão é pregar, de jeito nenhum. O livro de Esther, que é um livro muito político na Bíblia, ele se passa todo dentro de um palácio, né? Você tem ali as entranhas do poder sendo escancaradas para o leitor, né? O nome de Deus é citado uma única vez. Como Jürgen Habermas ensina, aquele que está na esfera pública, o deputado cristão, o senador cristão, aquele que serve no executivo como cristão, não está ali para pregar. A linguagem da pregação é a linguagem da igreja, da esfera eclesiástica. Ele está ali para tentar traduzir a linguagem da fé numa linguagem comum ao incrédulo e que ele possa convencer o incrédulo. É o que o Weber falou muito bem, o Augusto falou muito bem. Na política, a gente não pode ver o outro como inimigo. A política é a arte do convencimento, é a arte do lugar comum. Então, aquele que serve na esfera pública, o cristão que serve na esfera pública, não está ali para pregar, para implementar a fé dele. Ele pode evangelizar, e deve evangelizar. Mas ele está ali para, a partir da ética cristã sólida, calcada nos 10 mandamentos, calcada nas bem-aventuranças, traduzindo essa linguagem bíblica numa linguagem que seja compreensível para o incrédulo, atraindo para causas comuns. Defesa da família, defesa da vida, luta contra a corrupção. Então, de um lado, a gente tem que se insurgir contra a tentativa de certos setores de empurrar a fé cristã para a periferia, como se cristãos, né, mais de 80% da população fosse cidadãos pagadores de impostos e de segunda categoria. É necessário que haja representatividade desses cristãos no executivo, no legislativo, no judiciário. Leis têm que refletir essa pluralidade, inclusive a participação, a presença dos cristãos nesse país. Do outro lado, os cristãos que estão na esfera pública, eles têm que cuidar da sua linguagem. Que nossos deputados evangélicos, que nossos senadores evangélicos, governadores, prefeitos, vereadores evangélicos ouçam um elogio que foi dito a Mordecai. Ele trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos. Esse tem que ser o elogio ao político cristão. E o político cristão, ele tem direito, é garantido a ele a expressão da sua fé no âmbito público,
mas ele também tem que ter o cuidado de fazer as traduções, de comunicar sua fé numa linguagem em que ele possa comungar, trazer pessoas de outras esferas, de outras persuasões, para lutar com ele por pautas que sejam humanizadoras a partir da fé cristã. Perfeito. Pastor Weber, por favor. Depois dessas duas aulas, André, eu vou falar muito pouco, tá bom? Mas você arremata, você é Pastor Augusto e Pastor Franklin. Tá louco, rapaz. E aí, vamos perder a esperança? Vamos desistir do Brasil? Não, eu acho que a sua pergunta é excelente, André. E ela é excelente porque bate o desespero em muita gente mesmo. Pastor Augusto disse uma coisa que, se tem alguns colegas e compatriotas brasileiros nos assistindo que não são cristãos, vão achar muito pessimista. Mas é preciso explicar isso para que eles entendam que o cristão não é sem esperança. Pastor Augusto falou muito bem que não há uma expectativa utópica, como o pastor Franklin falou, não é? O utopismo socialista que tem nutrido o coração de tanta gente, como se fosse resolver mediante estruturas políticas estatais e impor algo que vá funcionar. E a gente não crê nisso porque sabe que o coração humano é tão complexo, é difícil de consertar, e nossa esperança é no porvir, com a vinda de Jesus Cristo, como a Escritura coloca. Mas isso não significa que nós não atuemos agora à luz dessas expectativas. Então eu queria dar só uma palavrinha rápida que não vai falar nada diferente do que os nossos colegas já falaram, mas que eu acho que ajuda talvez o nosso ouvinte a compreender qual é a postura cristã em face dessa expectativa que o pastor Augusto já falou, que a gente não coloca expectativa utópica agora, mas a gente tem uma esperança escatológica e até lá nossa expectativa é realista, de fazer o que nos for possível. E pastor Franklin colocou muito bem o que é esse possível. Ele deu vários exemplos excelentes, como a corrupção no Brasil está tão entranhada que a gente desanima, mas de como a gente precisa traduzir, ele colocou muito bem, traduzir a fé cristã para o diálogo político, e esperar que isso cause mudanças. Então eu queria dar duas palavras só e encerrar minha participação nessa pergunta. A primeira é que autores do nosso passado, da nossa tradição, como João Calvino é um exemplo, falava sobre a importância da gente utilizar autoridades menores para contestar autoridades maiores. Então, assim, a divisão de poder político é uma das lutas que a gente tem que empreender, André, sabe? Porque Deus usa uma autoridade para contestar outra autoridade. A gente vê o famoso José no Egito ajudando o faraó como é que se administra tempos de fartura e tempos de fome. Você vê um Daniel, assistente, o segundo homem ali, o braço direito de monarcas, falando para eles o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Porque embora fossem monarquias, eles estavam ouvindo e sendo orientados por poderes paralelos, por assim dizer. Então é importante a gente entender como nós temos que orar ao Senhor para que coloque políticos. O pastor Franklin falou muito apropriadamente sobre como a sociedade brasileira tem crescido a força contra a participação dos evangélicos lá, como se os evangélicos fossem lutar pela sua própria vontade, sua própria agenda, e os que não gostam dessa agenda querem expeli-los, e empurrá-los para a periferia, quando na verdade o papel do cristão é traduzir os valores de justiça, de honra para dentro da sociedade. O pastor Franklin falou muito bem. Então a gente precisa pedir a Deus que coloquem autoridades que valorizem essa fé cristã, essa ética cristã. E eu queria dizer uma última coisa para o nosso ouvinte que fala assim, e a gente? E nós? Que queremos fugir daqui, como o André colocou na pergunta, que queremos ir para outro lugar onde a coisa funciona. Então deixa eu dizer a você uma coisa, uma palavra pastoral e amorosa. Se você tem sido tentado a fugir, a jogar tudo para o alto, se você tem uma tendência pessimista, eu queria te dizer que você só pensa em fazer algo quando você vê mudança em vista. Quando, na verdade, Jesus Cristo chamou o discípulo dele para testificar. Testemunho é a coisa mais importante. Sermos uma presença fiel na nossa sociedade.
Não é? E testificar faz aquilo que o próprio Jesus disse para a gente que faria, que a gente deveria fazer. Eu gosto demais da palavra de Jesus, lá nos discursos escatológicos dele, registrados em Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, em especial, ele fala assim, vocês vão ser entregues às autoridades, mas não fiquem com medo, não. A fé de vocês vai ser contestada, vocês vão ser entregues às autoridades, mas não tenham medo. Ele fala assim, assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E o texto, o versículo anterior ao que eu li, Lucas 21, eu li 14 e 15, o 13 diz que a gente vai ser apresentado às autoridades para dar testemunho. Então, eu queria dizer aos meus colegas cristãos, aos meus irmãos de fé, que independente de haver mudança imediata ou não, a gente fala porque Deus nos colocou para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente tem que testificar de princípios de justiça e honra nessa sociedade quebrada. Testemunho é válido mesmo quando não existe mudança imediata. Inclusive, o Franklin usou o exemplo de Esther, que é um exemplo muito bonito de como articular e houve mudança significativa, mas a Bíblia também tem exemplos quando não houve mudança significativa. O profeta Daniel é um exemplo disso, um homem que viveu de forma íntegra nos poderes onde ele atuou, e no entanto ele trabalha junto de sátrapas e presidentes que querem o mal dele. Ele não conseguiu mudar a cultura política, mas a história de testemunho está lá. E ela é impressionante. Então eu queria dizer para os meus irmãos que não pensem de forma pragmática. Eu não falo assim, ó, eu só me envolvo se realmente for ter alguma mudança, né? Se não, eu não me envolvo. Né? Perdoa a expressão, André, que se exploda. Sabe assim? Aquele espírito de jogar a toalha. Esse espírito é ruim. A gente perdeu de vista que o propósito do cristão neste lugar é testemunho. Mesmo num ambiente tão difícil como o cenário político, mesmo cercado de gente que detesta a agenda cristã, eu não tenho receio de falar isso, detesta a agenda cristã, e quer suprimi-la. O nosso papel é esse testemunho honroso e amoroso que quer justiça em nossa sociedade. E se houver testemunho, a vontade de Deus será feita. E aí eu termino dizendo o seguinte, às vezes Deus na sua soberania e no seu controle faz com que o nosso testemunho redunde em mudança significativa, como o pastor Franklin mencionou. E às vezes não, como eu mencionei o caso de Daniel. E não importa se sim ou se não, o testemunho é o que mais conta. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu brinquei que eu sou um amilenista otimista, né? Então eu tenho que, né, terminar ou complementar minha palavra sendo um amilenista otimista. O pastor aí que nos escuta, o presbítero que nos ouve, eu diria o seguinte, nós, obreiros, temos uma responsabilidade muito grande nesse processo. Da minha perspectiva, é um avivamento poderoso que mude a igreja, que pode influenciar para o bem a sociedade. Então, o papel do pastor, do presbítero, é dirigir a sua igreja em orações de quebrantamento, de confissão de pecado, de súplica pelo derramamento do Espírito Santo, porque, historicamente, pessoal, foram avivamentos que mudaram nações, renovações espirituais que mudaram nações. Aqui, não estou querendo dizer que a maioria da população vai se tornar cristã. Os Estados Unidos ganham a sua independência e se torna um país diferenciado no século XVIII, tendo 25% da sua população cristã, muitos deles convertidos sob as pregações de Edwards, de Whitefield e de outros. Quando o avivamento vem, não só a igreja de fato é reformada, mas isso acaba tendo um impacto na sociedade por causa do comprometimento dos cristãos com altos princípios éticos. Então, por exemplo, a partir do grande avivamento inglês do século XVIII, você tem aí o surgimento de sociedade bíblica, espalhando Bíblia a preço módico para todo canto do mundo. Você tem o surgimento da escola bíblica dominical para educar crianças. Então, em 3 anos, a partir de uma ação em Gloucester, haviam já 300 mil crianças inscritas e matriculadas estudando inglês, matemática, história, todo domingo de manhã, em igrejas episcopais na Inglaterra. A luta de Wilberforce pela libertação de escravos e pelo fim do tráfico de escravos nasce do avivamento inglês. Ele era mentoreado por John Wesley, John Newton. Mas eu vou contar só uma historinha aqui, que é atribuída a um
a uma ovelha de John Wesley para ilustrar o ponto. Ele disse que depois que ele ter o coração transformado por causa das pregações de Wesley, na época do primeiro avivamento, no século XVIII, ele teve que se reeducar e reeducar as vaquinhas que arrastavam o arado dele no campo. Porque antes dele ser confrontado pelas pregações de Wesley, as vaquinhas funcionavam à base de palavrão, né? Elas paravam, ele xingava e chutava as vaquinhas iam arrastando arado. Ele teve que se reeducar e reeducar as vaquinhas depois da mudança operada pela pregação. Então, assim, para terminar de forma amilenista otimista, então, nós precisamos aguardar um grande avivamento, ansiar por um avivamento, orar por um avivamento, preparar a igreja para a vinda de um grande avivamento que pode reformar a igreja, como Deus fez no século XVI na Europa, século XVII entre os puritanos, século XVIII nos grandes avivamentos na Europa e nas colônias, né? E que pode mudar o Brasil, e a partir dessa mudança entre os cristãos evangélicos, isso ter bons sinais positivos na cultura brasileira. Muito bem, Frank. E o que a gente percebe do que você está dizendo é que o seu conceito de avivamento é de um movimento espiritual que mude o coração, transforme a vida, traga frutos espirituais, mude a ética. Isso é avivamento, não é? Isso é avivamento. Esse é o avivamento que vai fazer diferença, que fique registrado e dito aqui. Perfeito. Perfeito. E aí, mestre Augusto, ensina isso lá: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso reflete na relação com a sua esposa, não sei o quê, né? Pais e filhos. Isso é o mestre Augusto expondo Efésios. É isso, mestre Augusto? Olha que eu aprendi, viu? Você aprendeu bem. Tem um bom professor, Augusto Nicodemos. Pessoal, a última pergunta, se me permitem, uma pergunta pessoal. Pergunta minha, uma dúvida minha. Deus está inquietando o meu coração com um determinado tema. Eu preciso, então, fazer essa pergunta de público. Obviamente, as pessoas estão assistindo aí a live. E vou ouvir a resposta dos amados pastores sobre isso. A dúvida minha é a seguinte: Deus tem colocado no meu coração para batalhar contra dois problemas que essa nação tem e que afeta diretamente a corrupção. Tá? Isso é uma opinião minha. Se os pastores discordarem, fiquem à vontade. Mas eu vou expor aqui rapidamente o meu drama pessoal, as minhas lutas lutas no bom sentido, né? Meus questionamentos entre eu e Deus, se vale a pena entrar nessa disputa, nessa luta. Claro, observando tudo aquilo que foi ensinado pelos três pastores, a qual subscrevo tudo que foi colocado hoje nessa live até aqui. Existem dois problemas no Brasil que têm incentivado, na minha modesta visão, muito a corrupção, que é foro privilegiado e terminar a prisão ou não ter mais prisão com segunda instância. Tá? Por que isso dificulta muito a nação, gente? Na minha visão, no tocante à corrupção. Aqueles que são políticos, e lamentavelmente vimos que há um índice de corrupção dentro da política grande, não estamos aqui, como aprendemos hoje, sectarizando, achando que todo político é corrupto, nada disso, são pecadores como nós, tá? Mas o fato concreto é que, em função de um poder muito grande, financeiro e político, e falta de peso e contrapeso, há um drama grande de corrupção dentro da política. Então, como foro privilegiado, os políticos têm a tendência ao quê? De não serem punidos. Vejamos, por exemplo, a Lava Jato, né? Nosso Supremo Tribunal Federal não julgou ainda nenhum político. Os que não têm foro privilegiado, até os grandes barões, foram presos, foram punidos. Existem políticos que perderam foro, que imediatamente foram presos e ainda estão presos. Então eu vejo o quê? O foro privilegiado protege contra a corrupção a classe política com muita força. E a falta de prisão em segunda instância protege os ricos, os que têm dinheiro. Por quê? Paga advogado bom, meu amigo. Tome procrastinação, adia, recorre, os embargos astringentes. Olha, tanto embargo, tanta coisa, tanto não sei o que prescreve. O crime não se perde pelos meandros do judiciário brasileiro. Então, gente, para que esse país não fique prendendo só, entre aspas, ladrão de galinha, só quem não pode pagar advogado ou não é político, eu sou contra o foro privilegiado e sou contra, estou dizendo aqui como ativista, tá? Que pessoas não sejam presas na segunda instância. Tem que prender na segunda instância, sim, e esperar o processo andar para ver o final e o arremate. E estou querendo entrar nessa luta, tá certo? Agora, você vai mexer com interesses de gente muito poderosa.
da elite política e do baronato brasileiro, de gente que tem dinheiro. Então não é uma briga fácil. Essa é a minha inquietação. Eu vou ou não vou para esse embate? Tá? Obviamente me conectando a muitos ativistas, temos dialogado sobre isso muito com vários ativistas, pessoas que lotam a Avenida Paulista, juristas evangélicos e crentes. Estamos nos conectando com muita gente, claro. Mas vale a pena comprar essa briga? Então, dentro desse meu drama, que é a minha dúvida, se eu vou ou não vou, se eu entro ou não entro, para enfrentar os interesses de muita gente poderosa, eu perguntaria, em último lugar, existem exemplos bíblicos de combate à corrupção? Quais princípios a Bíblia nos deixa para enfrentar esse mal? Então, como sou cristão, se eu perceber na Bíblia que existem exemplos claros, cristalinos, de lutas gigantescas, olhando o propósito que Deus concedeu vitória, isso há de me animar, seguramente. E quais são esses princípios para entrar numa batalha como essa? Tá? Então, para não perder o fio da meada, eu estou diante de um drama. Eu quero exemplos bíblicos e princípios bíblicos, porque exemplo, conforme nosso Augusto Nicodemos também me ensinou, né? Você não tira doutrina de texto narrativo, de texto prescritivo. Tá certo? Ele que tem uma palestra fantástica aí sobre isso, a questão de interpretação das escrituras, de hermenêutica, né? Mas o que lastro é? Né? Existem exemplos bíblicos disso e quais os princípios normativos para que eu entre ou não nessa batalha junto com muitos brasileiros para que a gente lute contra o foro privilegiado e que voltemos a ter prisão em segunda instância. Por favor, pastor Augusto, Franklin e Heber Júnior. André, o cristão ele deve lutar por tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo. Então, qualquer causa que se encaixe nisso, e é claro, o critério para a gente determinar o que é verdadeiro, o que é justo, vai ser a Escritura, vai ser a lei de Deus, a lei moral, a santidade do nosso Deus. Então, uma vez que seja identificado que é uma causa justa, é nosso dever lutar por ela, nos envolver cada um na esfera de atuação, conforme já foi falado aqui. Então, no caso do fórum privilegiado, ele, para mim, é uma quebra do princípio bíblico da igualdade de todos diante da lei e diante de Deus. Então, é uma coisa que a gente deve combater. A mesma coisa a prisão em segunda instância, porque ela acaba favorecendo os ricos e deixando um problema para os pobres, que é também uma coisa que, biblicamente falando, Deus, com muita clareza, avisou aos juízes: vocês não vão estabelecer leis, está na legislação do Antigo Testamento, que de alguma forma favoreçam os ricos e penalizem os pobres. Então, ambas as causas me parecem biblicamente justas e pode-se, deve-se se engajar a favor delas. Com relação a exemplos bíblicos, eu creio que o Franklin já falou, o Heber também mencionou, particularmente 2 exemplos no Antigo Testamento, que é o livro de Esther, e também o caso do profeta Daniel, no ambiente em que ele vivia, e os profetas de Israel, que eram pessoas que Deus levantava quando falhava o rei, falhava o sacerdote, falhava o juiz, que eram as autoridades constituídas. Deus levantava o profeta, que era o homem da hora, a voz de Deus, para protestar contra a corrupção, a opressão, a pobreza imposta por leis injustas, enfim, tudo que caracteriza a corrupção. No Novo Testamento, você já não encontra tantos exemplos, porque o regime era outro. No Antigo Testamento, fica mais fácil dizer isso, porque era um sistema de teocracia. Havia uma relação igreja-estado. A igreja era o Estado, o Estado era a igreja. Então, estava mais próximo. Mas no Novo Testamento, a igreja ela cresce debaixo de um outro sistema, que é o Império, que é o Império Romano, onde não havia dispositivos legais para se fazer ouvir a voz até o imperador dos cristãos. Não a princípio. No Antigo Testamento, sim. Israel reconhecia o profetismo como sendo uma instituição divina então tinha um canal aberto, o profeta tinha um canal aberto para fazer esse tipo de denúncia. Mas no Novo Testamento, os cristãos, como cidadãos, eles não tinham muito acesso, né? Não podia falar muita coisa, porque a coisa era de cima para baixo. Nós vivemos num Estado democrático de direito, nós temos leis. Todas as autoridades no Brasil estão debaixo da lei maior, que é a nossa Constituição. E nós temos direitos garantidos por lei. Nós podemos usar aquilo que o Heber falou, a autoridade menor para questionar a maior. Podemos fazer isso. Há recursos, há caminhos para a gente lutar.
pelo fim do fórum privilegiado e para o retorno da prisão em segunda instância. Então, os exemplos bíblicos do Antigo Testamento, no Novo Testamento você tem os princípios, né? Você não tem um exemplo muito claro, a não ser aquele que eu mencionei lá, de Paulo, que questionou aquele governante corrupto que queria ser subornado por Paulo. Paulo apelou para César, então, mas é porque naquela altura a igreja estava lançando as bases. A igreja só tem voz pública no final do século III, início do século IV, depois do Edito de Milão por Constantino, quando então ela deixa de ser uma religião ilegal e ela passa a ter vez e voz. Mas antes disso, não tinha isso aí. Então, em breve, porque nosso tempo também já está avançando para o fim, né? Em breve é isso aí que eu diria. Isso aqui foi só um recado aí para os colegas. Excelente! Vamos lá, mestre Franklin, guru. André, primeiro, essa luta sua é uma luta do meu coração, porque quando a gente pensa nas leis lenientes do nosso país, elas acabam, como já foi dito aqui, acho que pelo Augusto, logo no começo da nossa live aqui, né, elas propiciam esse ambiente de corrupção desenfreada, de cultura de corrupção que nós temos no país. E o exemplo deveria ser dado de cima para baixo, né? Então, quando nós temos leis aí como o fórum privilegiado, a protelação da prisão, né, em terceira, quarta instância, isso aumenta esse senso de leniência, né? Nós temos leis que são de difícil cumprimento, então, ok, se essas leis são de difícil cumprimento, as leis não são tão sérias assim para se cumprir. Então, está todo mundo errado, mas a lei nunca é servida, para usar a linguagem que o anglo-saxão gosta de empregar, né? Então, essas bandeiras são bandeiras importantes, civilizacionais aqui no nosso país. São bandeiras para tentar refrear a corrupção institucional a partir de cima, e que tanto mal traz o Brasil, né? Agora, quando a gente pensa em exemplos bíblicos, né, me ocorre dois aqui. O primeiro é a vinha de Nabote, né, que nós encontramos lá em 1 de Reis, capítulo 21, 1 a 29. É interessante a estrutura da monarquia hebreia, que o Augusto já mencionou aqui. Ela não era uma monarquia como das outras nações, onde o monarca podia tudo. Como o grande puritano Samuel Rutherford ensinava, lex rex, a lei é o rei. Então é interessante que a monarquia ela é guiada por um princípio legal, né? A lei funciona, a lei de Sinai funcionaria como a constituição da nação. O papel do rei é limitado, ele é basicamente o chefe militar, aquele que organiza a defesa interna e externa. O sacerdote é aquele que media os sacrifícios, é a relação de Yahvé com a nação pactual. E o profeta, ele desempenha um papel interessante. O profeta não é adivinho no Antigo Testamento. Eram as nações estrangeiras que tinham o papel do adivinho. O papel do profeta é chamar governantes e governantes a estar debaixo da aliança. Então, o profeta do Antigo Testamento, ele pregava a aliança. Ele chamava homens e mulheres, reis e governantes, sacerdotes, ricos e pobres, o estrangeiro que vinha morar na terra de Israel, a estar debaixo da aliança. Então, o que é a história da vinha de Nabote? O Nabote, ele tinha uma vinha próxima ao palácio do rei Acabe, em Samaria. O rei propõe comprar aquela vinha. Nabote disse que não tem interesse em vender aquela vinha, porque é uma herança. E aí Jezabel sopra no ouvido do rei uma estratégia de corrupção. Ela levanta falso testemunho que leva Nabote a ser executado. Só que o pecado não fica impune. Tá? Deus dá ordem a um profeta, Elias, para que confronte Acabe e, a partir do livro da aliança, chame Acabe à responsabilidade. Mesmo ele sendo mau, ele ainda era parte da aliança externa de Deus com o seu povo. Eu vou ler aqui o que Elias diz, né? Então, o que o texto diz, né? Então, vê a palavra do Senhor Elias, o presbítero, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Uma palavra muito forte e que se cumpre. Mesmo com Acabe se arrependendo,
Mais adiante, essa palavra vai se cumprir integralmente. E o que Acabe fez? E que é denunciado por Elias? Primeiro, Acabe violou a propriedade privada. Houve uma quebra do mandamento não furtarás aí. Elias coloca diante do grande público o estratagema corrupto feito por Jezabel, por Acabe e por falsas testemunhas. Elias desmascara um esquema corruptor e os cúmplices desse esquema corruptor. Tudo isso em nome de Deus. Então, algumas vezes, pensando em formas práticas, o pastor vai precisar denunciar pecados a partir da pregação, da exposição fiel da Escritura. Então, quando se prega, por exemplo, o Decálogo, você tem ali um caminho imenso para denunciar pecados da comunidade mais ampla, pecados à nação, pecados contra a família, contra a vida, pecados contra o bem-estar da população, pecados da corrupção, por exemplo. Né? Então, nós pregadores precisamos também fazer essas aplicações que vão além das questões mais íntimas da alma. A gente tem que aplicar a Escritura à questão mais ampla do país. E para aqueles que servem na arena pública, né, o mandamento aqui é: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É o que Augusto falou sobre o padrão de avivamento bíblico. O padrão daquele que serve na esfera pública, daquele que luta aí pelo fim do fórum privilegiado, fim dessa ideia de protelar a prisão, né? Nós somos o único país que tem isso, né? Um dos únicos países, talvez, no mundo que tenha o protelar a prisão, mesmo depois de julgada e condenada a pessoa, né? Então, aquele que vai se enganjar nesse âmbito, ele tem que se preparar para ter um padrão elevado de ética. E a gente precisa lembrar aqui de Romanos 13. Quando Paulo fala da autoridade ordenada por Deus, ele não personaliza, ele dá princípios gerais, né? Ele pensa ali numa visão idealizada da autoridade ordenada por Deus. Há questões mais óbvias ali, né? A autoridade que Deus aprova e que Deus ordena, ela promove o bem, premia quem faz o bem e pune o mal, né? Ela tem, por assim dizer, né, o monopólio da força para perseguir e punir os fascínoros, os malvados. Mas há duas palavras que são usadas ali, né? A palavra ministro, né? A autoridade é ministro, que se perde nossa tradução. Paulo, a mesma palavra usada duas vezes no texto português, mas no grego uma palavra empregada é diácono, que é traduzida por ministro, e outra servidor público, que também é traduzida por ministro no português. E aí perde a sutileza, né? A autoridade ordenada por Deus, ela é diácona. Ela é estabelecida para servir. Exatamente, André, servir a população. Então, diferente da nossa cultura brasileira, onde a autoridade se vê aí carteirada, sabe quem você está falando? Né? O caso que a gente viu aí recentemente, aí, rumoroso, aí, né? Constrangendo outros oficiais, outros servidores. Né? Então, diferente dessa cultura, para a Bíblia, a autoridade ordenada por Deus, ela serve o povo. Ela é estabelecida para ser um diácono para o povo. Então, para usar a linguagem anglo-saxã, a autoridade, quando deixa de ser autoridade, é promovida a povo. Então, a gente tem que lembrar que não há duas classes de cidadãos no Brasil na sua luta, André. Todos somos cidadãos, todos estamos sujeitos aos justos princípios constitucionais. E fórum privilegiado e a protelação da prisão para outras instâncias que não a segunda, só aumenta a percepção da corrupção, da facilidade da corrupção, da impunidade, e só aumenta a noção de que as autoridades do Brasil são a classe à parte, acima do povo, quando biblicamente e na boa governança no Ocidente, a autoridade está abaixo do povo porque ela serve o povo, ela é um diácono para o povo, e isso é marca da autoridade que é dada por Deus. Né? O texto ali tem que ser lido todo. A autoridade dada por Deus, apontada por Deus, ela promove o bem, premia o bem, usa o poder da espada para punir os violentos, os malvados, mas ela também é diácona e é a servidora, né? Serve o público, serve o povo. Por isso a gente paga imposto, por isso a gente honra a autoridade, por isso a gente ora pela autoridade. Esse equilíbrio é fantástico. Mestre Heber, por favor, meu amigo. Então, André, eu acho que a sua pergunta ela é importante
porque ela mostra um anseio por ver mudanças. E esse anseio não é errado, como a gente já falou durante toda a live, ela é um anseio necessário. Você fala de foro privilegiado, fala prisão segunda instância, e eu creio que a Bíblia tem sim, como já foi mostrado pelo pastor Augustus, pelo pastor Franklin, exemplos de como fazemos isso. Eu quero lembrar só mais um, eles já deram vários exemplos excelentes, né? Me veio à mente como no ambiente eclesiástico, nem quem tinha autoridade, como era o caso dos presbíteros, tinha um foro privilegiado, eles deviam ser julgados de forma igualitária aos demais. Está lá em 1 Timóteo 5,19, quando fala assim, não levante uma acusação, não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tem gente que lê esse texto achando que eles são tratados de forma especial, não é o caso. Esse era o critério usado no Antigo Testamento, e há aqui um senso de justiça que é igual a outros irmãos. Então, eles não deveriam, as autoridades no ambiente eclesiástico, de acordo com a Escritura, não devem ser tratados de forma privilegiada. E esse ambiente eclesiástico é um bom exemplo, um bom modelo do que é a justiça do reino de Deus e como a gente deve esperar algo parecido na nossa sociedade brasileira. Então, eu creio que há sim exemplos bíblicos para a gente falar de questões como essas. E eu diria que, além de lutar por mudanças de leis, André, a gente precisa também lutar por a execução dessas leis, não é? Mudança de leis é parte do combate à corrupção, mas é a execução das mesmas. E vamos lá, se é para falar dos 3 poderes e do juízo justo, né? Do juízo justo. A gente tem que contestar toda e qualquer atuação indevida de qualquer um dos poderes, seja em não elaborar leis que sejam justas, seja em não executá-las, ou em não julgar adequadamente, ou na morosidade, e vários outros problemas no judiciário. A verdade é que a gente combate em várias frentes, porque o nosso desejo é ver justiça sendo não só elaborada legalmente, mas julgada e executada. Então, eu acho que a sua luta é justa, e esse é um exemplo de coisas pelas quais a gente deve, causas que a gente deve assumir, que são uma causa, não são solução de tudo. O André vai lutar por isso, outro vai lutar por aspectos do judiciário, outros vão lutar por questões do executivo. Eu acho que essa é a ideia. A gente precisa aprender a assumir certas causas e dizer, vou lutar por elas, eu acho que são causas boas, mas eu não vou lutar por tudo, é impossível. E ninguém deve ser o articulador de todas as coisas, né? Então eu quero estimular você a fazer isso debaixo de piedade, debaixo de integridade, e chamar outros. E eu termino a minha fala com 3 posturas que eu acho importantes para os nossos ouvintes assumirem. Primeira coisa, a Bíblia fala, ore pelas autoridades, para que você tenha vida mansa e tranquila. Ore por elas. O povo de Deus precisa, em primeiro lugar, orar, né? Clamar ao Senhor para que traga a vida mansa e tranquila para todo o povo brasileiro. E se a Escritura ordena a gente a fazê-lo, então a gente não tem que dizer, não adianta. Pelo contrário, é nossa crença naquele que tudo pode fazer, que é o nosso Deus. Então, em primeiro lugar, oremos pelas nossas autoridades. Segunda coisa, vamos aprender a contestar de forma respeitosa. Já falamos disso, mas eu queria reiterar, porque é isso que nós, como cidadãos, devemos fazer, não importa se você tem cargo público ou não, tá? Contestar de forma honrosa, respeitosa aqueles que estão em autoridade. E última palavra, e essa aqui vale especificamente para aqueles que se sentem chamados ao ativismo político, como você, André, e outros que nos ouvem. Adentre e se engaje com 2 virtudes cristãs. Primeiro, a audácia em nome do Senhor Jesus Cristo, essa coragem que precisa ter para entrar nesse ambiente tão hostil. Tá? Eu acho que a gente tem que ter coragem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nunca se esquecer de humildade. Humildade tanto na nossa postura, quanto no fato da gente não saber o que o nosso Senhor vai fazer com o nosso testemunho. Humildade nas nossas expectativas. Tá? Então, eu diria engajamento corajoso por um lado e humilde. Porque a gente não chega com triunfalismo, não chega dizendo que vai acontecer. Tem muito pastor e tem muito evangélico que acha que tem que se envolver e causar mudança, e ele se esquece de que às vezes o Senhor Deus faz, às vezes o Senhor não faz. Então, adentre, se engajem com coragem que vem do Espírito Santo de Deus, mas faça-o com humildade, com o espírito submisso àquele que pode todas as coisas. E às vezes o fará, e às vezes não fará, mas mesmo assim fará a sua voz e a sua vontade ouvida por nossa boca. Tá bom? Então eu queria encorajar você e outros que nos ouvem a esse tipo de engajamento. Só para dar uma palavra aí, André, o cuidado com o ódio, né? Muitas vezes quando a gente entra nessa esfera pública, num debate público aí,
A gente, às vezes, nossa esperança cristã, né, do triunfo da nossa causa, da vinda gloriosa de Cristo, né, às vezes foge um pouco da nossa, sai um pouco da nossa frente, e algumas vezes o que eu vejo são cristãos sendo tomados de ódio, né, escrevendo com ódio, muitos usos de adjetivos até pesados, né, então sempre entregando a sua causa aos pés da cruz, lembrando que sua luta é a extensão da pregação que você ouve, do ensino que você recebe da sua igreja. Então, esse é um cuidado. A gente tem que vigiar o nosso coração, né? Tomar o cuidado aí para a gente não agir com a raiva, com ódio nossos debates na esfera pública, né? Muito bem. Muito obrigado, Franklin. André, a sua última palavra aqui na nossa live, que a gente vai terminar. E você, como é o originador, né, teve a ideia, não posso fechar sem lhe dar a palavra, né? Ô, pastor Augusto, muito obrigado. Eu até imaginava que o senhor já ia arrematar. Obrigado pela deferência, pela oportunidade de falar um pouco aqui nesse final, né? Eu saio tocado por tudo que eu vi, por aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? E saio estimulado a trabalhar dentro desses princípios, o que entendo serem bíblicos, o que vocês três falaram, e agradeço demais. Eu espero que você que está assistindo isso, que olhando como um propósito maior, a glória de Deus, porque não adianta a gente resolver todos os problemas de corrupção, de falta de saneamento básico, de problemas que a nação brasileira tem. Saiba você que o maior índice de suicídio no mundo são nos países que têm isso resolvido. Portanto, a nossa luta ela é maior. E é por isso que a gente não deve desanimar. Então, eu saio aqui animado para testemunhar, como bem disse o pastor Weber, com todo o cabedal histórico e fantástico e político que o pastor Franklin tem em termos de doutrina, e animadíssimo com aquilo que disse o pastor Augusto. O nosso cristianismo precisa mudar para que a gente tenha um cristianismo mais autêntico. Muito bem, André, muito obrigado. Obrigado pela participação de todos vocês, pastor Weber, pastor Franklin, obrigado, Uriel, que nos deu o suporte técnico aí. Compartilhe essa live, divulgue o link. Nós entendemos que tem muita coisa boa que foi dita aqui. Os temas tratados são temas da atualidade, temas assim que despertam e provocam nossa imaginação, nosso entusiasmo e também até nosso intelecto, né, como dar resposta a todo esse tipo de coisa. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Um abraço.